Sacolas, vitrines coloridas, promoção, datas comemorativas. Tudo isso leva ao consumo. Mas como você consome? Pensa na hora de gastar? Saiba que o consumo consciente vai muito além disso. Veja agora no Arquivo A. Consumidor consciente é aquele que... É aquele consumidor que sabe que as escolhas que ele faz no supermercado, na loja de imóveis, na escolha de um imóvel, enfim, nas escolhas da vida dele que envolvem o gasto de dinheiro, que ao fazer isso, ele está selecionando dentre os produtos que lhe são oferecidos aqueles que representam algo melhor, não só para si próprio, mas para o conjunto da sociedade. Então, o consumidor consciente é um consumidor que, de alguma forma, ele está comprometido não só com melhorar a vida das pessoas, mas também com salvar a criação, porque a criação está em perigo. Está em perigo pelas mudanças climáticas, pela erosão da biodiversidade, pela poluição. Nos corredores do shopping, as vitrines ganham a atenção dos consumidores com a mensagem de que ali tem exatamente o que ele precisa. Mas será mesmo que precisa? O Isaac contou pra gente que já foi refém das vitrines das lojas físicas e das digitais também, e que aos poucos está mudando de hábito. Eu tento ser, mas às vezes eu me perco assim, comprando muita roupa, comprando muita comida em fast food, assim, em delivery, né, na verdade, por causa daqueles aplicativos que tem a facilidade que a gente compra, que a gente pede, enfim, mas eu até nesses últimos dias tive que desativar esse aplicativo no meu celular para eu tentar me segurar, porque a oferta é muito grande, né? Hoje em dia, principalmente as pessoas estarem muito em casa, acaba vindo essa oferta muito para a gente de fazer a compra pelos aplicativos, então eu tento me segurar ao máximo. Uma pesquisa da Associação Brasileira dos Supermercados, a Abras, mostra que para 41% dos 2.000 consumidores ouvidos, melhores hábitos remetem às finanças, como evitar compras por impulso, sem necessidade. Eu acho que o ritmo de vida hoje das pessoas está muito acelerado, então acaba que a oferta, a demanda do mercado, ele tenta suprir essa correria da vida, oferecendo produtos e experiências rápidas para as pessoas, inclusive na hora da decisão. Então tudo é feito para as pessoas terem uma decisão rápida de compra, e isso acaba fazendo com que as pessoas sejam impulsivas na hora de comprar. Então as pessoas talvez tenham que pensar um pouco mais se realmente existe a necessidade de fazer compra, de comprar determinadas coisas, para que seja realmente um consumo consciente. Quem gosta de frutas fresquinhas precisa se conter diante de bancas assim, coloridas, perfumadas e com tanta variedade. Laranja, maçã, morango, melancia, abacaxi. Mas certamente essa fartura não cabe na sua geladeira. Ou talvez na sua casa não tenha tanta gente que goste de todas essas opções para consumi-las antes que estraguem. A Angélica vem com frequência à feira municipal na cidade de Lorena, interior de São Paulo. Compra só o que precisa. Segundo ela, tudo é calculado. Alface, banana, um pouquinho de legumes e um pouquinho de fruta, né? Um pouquinho de cada. Não é já o que está acostumado em casa, né? Então eu já venho no lugar certo, já pego as coisas que é o certo mesmo que é de casa e já levo. E é bem conservado, né? Só compro o que vai comer mesmo e eu só que mexo, então eu sei controlar as coisas bem dentro de casa. O perfil do consumidor brasileiro, em sua maioria, é um consumidor que compra o que dá. A gente tem já há alguns anos obesidade crescendo no Brasil, e isso não está ligado
porque as pessoas estão comendo demais, né? A obesidade no Brasil está ligada porque as pessoas comem mal. E elas comem mal porque muitas vezes elas não têm acesso a uma comida de melhor qualidade, né? Então, isso é importante da gente sempre colocar nesse debate, colocar nessa equação. E claro, assim, acho que as mídias sociais são uma realidade que vieram para ficar. Com certeza existe o lado de ostentação, mas também a gente vê esse outro lado, né? A gente vê que o consumo consciente, o consumo sustentável também tem um nicho dentro das mídias sociais, e é um nicho que está crescendo. Então é legal você mostrar que você se importa com o que você veste, se importa com o que você come, se importa como você se desloca dentro da cidade. Então isso é muito interessante de ver também. A Thaíse também consome. Afinal, ela é a dona dessa barraca de frutas no mercado municipal, no interior de São Paulo. Para vender, ela precisa comprar, e em grande quantidade. Para pagar menos, o jeito é comprar direto do produtor. Então, a gente traz 100 caixas de mamão, 30 caixas de maçã, umas 30 de uva, umas 100 de laranja, umas 40 de abacaxi. Ai, que mais? Goiaba, umas 10. Então, quando passa, a gente faz bacia. Quando dá, quando a mercadoria ainda tá boa, faz bacia. E quando é descartável, já joga fora. E conforme sobre dessas bacias que não vende, a gente doa. Casa de recuperação, asilo, abrigo. O consumo consciente significa evitar o desperdício. O Brasil é campeão mundial em desperdício de alimentos. E não sou eu que estou falando isso, não, são os dados. Então, é a gente olhar para além do nosso umbigo, da nossa casa, da nossa mesa, do nosso portão, porque as pessoas, a gente sabe, nós não temos o direito de nos alienarmos. É a gente olhar que, além de nós, tem pessoas com necessidade e o desemprego chegou para ficar. E nós precisamos resgatar em nós um sentimento que Jesus falava muito, que é um sentimento antigo, que às vezes está adormecido em nós, que é o sentimento da compaixão, de olhar o outro como irmão e não como alguém abaixo de mim. Somos iguais em situações diferentes. Então, tudo é para todos. O brasileiro é considerado consumidor em transição, segundo o levantamento da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados. Isso significa que pouco mais da metade das pessoas ouvidas praticam o consumo consciente, mas com frequência muito abaixo do ideal. Já 3 em cada 10 se encaixam como consumidores conscientes e 13% somam os poucos ou nada conscientes. Ivina está entre os 58% que praticam o consumo consciente. Ela é psicóloga e decidiu mudar os hábitos há 2 anos. E a gente veio conhecer a Ivina. Ela é psicóloga, terapeuta e de uns anos para cá, que também não faz muito tempo, né? Você mudou os seus hábitos de vida, né? Hábitos de alimentação, também hábitos de vida, né? Tudo pensando na questão da saúde mental também, da questão do consumir menos, né? E do consumismo consciente, né? Como que você mudou sua vida, Ivina? Bom, eu mudei a minha vida quando eu passei a olhar conscientemente para tudo que estava acontecendo no nosso planeta, no meio ambiente e o impacto que eu estava causando nisso. Então, antes da gente pensar na desordem criada, acho que a gente deve se perguntar qual é o nosso papel nessa desordem, o que a gente faz para contribuir com isso. E eu percebi que a minha alimentação ela estava destruindo o nosso planeta, estava destruindo o nosso solo, contaminando os nossos mares, os rios, o consumo, a liberação de gás carbônico nas alturas, o consumo de água excessivo para alimentar os gados. Então, o desmatamento também na Amazônia foi algo que mexeu muito comigo e foi o estopim, foi o que eu precisava para realmente tomar uma decisão e passar a olhar conscientemente para tudo que eu consumia, desde alimentos até itens de higiene, limpeza, produtos, enfim, diversos que eu utilizava na minha vida diária. Uhum. O que você mexeu, por exemplo, assim, na sua cozinha, principalmente na sua alimentação, né? O que foi mais transformador para você? Foi pensar.
pensar diferente. Pensar, a base alimentar do brasileiro é uma base vegana, se você parar para olhar, o arroz, o feijão, a verdura, o legume, só que foi pensar diferente de perceber que eu não precisava daquela carne, daquele bife ou daquele frango no meu prato, que aquilo poderia dar lugar para uma cozinha muito mais criativa, muito mais colorida, muito mais nutritiva e diversificada, porque antes eu comia muito igual. Então eu comia sempre as mesmas coisas e acabava consumindo coisas que não me faziam bem, como muitos produtos industrializados, por exemplo, que são venenos aceitáveis, né? Que a gente vai consumindo aos poucos e que inevitavelmente trazem doenças. A Ivina contou pra gente que avaliou bastante e que o processo dela de transformação ainda não acabou. Então, a primeira coisa é informação. Eu acho que a gente precisa buscar informação de qualidade. Então eu fui buscar quem realmente me dava condições de estruturar essa nova vida com base nesse novo pensamento. E as coisas foram acontecendo aos poucos, né? Buscando alternativas, me aprofundando em empresas, o que elas faziam em relação ao meio ambiente, o que elas não faziam, buscando novas receitas, uma nova forma de pensar. Então foi tudo construído, não foi uma mudança do dia para a noite, mas foram pequenas alterações que em pouco tempo, também não levou muito tempo para isso, mas em pouco tempo aquilo se tornou razonável. Então aquilo fazia razão para mim, tinha um significado para mim e portanto foi leve essa transição, eu não senti um sofrimento, muito pelo contrário, eu deixei o sofrimento e passei a viver esse novo estilo, uma filosofia de vida. No que mais você observa na hora de consumir com o seu novo projeto de vida? Móveis, por exemplo, em 13 anos eu já me mudei 3 vezes e eu carrego comigo os mesmos móveis. Eu não preciso comprar outras coisas, eu utilizo aquilo que eu realmente tenho. E o consumo de roupas duráveis, de boa procedência, que não usam o trabalho abusivo, né? E também não agridem o meio ambiente para que possam ser criados. Então, é uma vida longa aos objetos, sem essa troca constante, essa necessidade de suprir, né? Aquilo que nos falta em coisas, e aí assim sobra tempo. Eu acho que a gente descomplica a vida. Sobra tempo para a gente se ocupar daquilo que realmente importa e buscar as necessidades que a gente tem que realmente importam. Então é substituir esse consumo instintivo e compulsivo, né, emocional, basicamente emocional, para escolhas conscientes, porque consumo para mim é escolha. Então, se eu consigo escolher aquilo que faz bem para mim e para o próximo, por que é que eu vou me permitir fazer o contrário disso? Não faz sentido. No quintal dela tem árvores de amora e de pitanga. Os frutos que nascem ali vão para o congelador. Ela contou que tem o suficiente para ela e para compartilhar também, uma característica do veganismo. Na cozinha, ainda tem uma tabela de tudo que ela pretende comer durante a semana, o que facilita a ida ao supermercado e o controle dos gastos também. Na lavanderia, os únicos produtos que ela usa são os biodegradáveis, um jeito consciente de proteger a natureza. Outro hábito que ela deixou de lado desde que se tornou vegana foi o de comprar roupas por impulso. A roupa hoje se tornou descartável. Eu já usei 1, 2 vezes, agora eu não posso repetir mais, eu preciso comprar algo novo. Mas aí eu vou jogar fora essa roupa? Para onde que vai essa roupa, né? O que é lixo? Primeiro a gente precisa perguntar o que é lixo, para onde vai esse lixo? De tudo que a gente não gosta mais, de toda nova moda, de todo novo conceito, de tudo aquilo que esse capitalismo faz com que a gente queira e modifique tudo, tem essa necessidade de transformação imediata. Para onde que vai tudo isso? Não existe lixo, não existe fora, está tudo dentro do nosso planeta. Então, se a gente não souber reaproveitar as coisas, fazer sistemas de trocas de produtos que possam também serem transformados, recicláveis, ou então que a gente não dê uma vida longa a tudo aquilo que a gente tem. Porque se a gente se deixar levar, a gente vai fazer um caminho que não tem mais volta, a gente já está quase lá. Então o meio ambiente ele já está tendo perdas que são irreversíveis.
E aí pode não ser eu, você, com a nossa idade, mas pode ser os nossos filhos, netos e bisnetos. O que é que a gente vai deixar? Qual é o legado que a gente vai deixar para todas essas pessoas? Nós viemos em Taubaté, interior de São Paulo, para contar a história da família da Débora. A gente já está aqui na casa dela e pela garagem você já tem noção da quantidade, né, de brinquedos e também de bicicletas que tem na casa para atender o gosto da família. Imagina, 4 filhos. Débora, vem aqui. Obrigada, viu, por conversar com a gente. Como administrar, né, a vida doméstica com o trabalho e dar conta das contas, né? Porque fica difícil, não fica? É isso mesmo, Camila. Não é muito simples, né? Assim, nós trabalhamos, eu e meu marido, porque afinal nós somos 6 dentro de casa, né? E os planos eram, claro, que quando eu tivesse filhos, que eu parasse de trabalhar para me dedicar somente à maternidade. Mas na primeira gravidez já foram 2. Um ano depois, mais 2. Então, assim, os meus planos foram por água abaixo e eu tive que dar continuidade à minha carreira profissional para ajudar no orçamento de casa. E ainda assim é muito difícil você equilibrar os pratos, né? Uma hora uma coisinha cai, mas a gente tem dado conta, mas os 2 trabalhando. Então, e aí administrar também os horários de trabalho, com a rotina da casa, também com a questão do consumo e a própria, né, presença com os filhos, né? E passar isso para eles também, dessa necessidade. Você tem muita coisa para ensinar pra gente sobre consumo consciente, com certeza. Com certeza, a necessidade acaba fazendo isso, né? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos lá. Vem, meninos. Vem, meninos. E aí, assim, cada um tem uma necessidade, né? Eles podem ser gêmeos, né? Aquela coisa, mas tem personalidades diferentes. Na hora da alimentação, que você tem que comprar, o que você tem que preparar, como que você organiza isso também, esse horário né, da alimentação com aquilo que cada um gosta e até para ter acesso a esses produtos, né? Isso, é assim, a minha vida é muito planejada, tudo tem que ser muito planejado. Então, toda semana, quando eu faço a lista de supermercados, já é pensando o que eu vou consumir na próxima semana, para evitar comprar coisa demais, comprar coisa desnecessariamente. Então, eu tenho assim o cardápio do que eles vão comer durante a semana, as frutas, as misturas, e a minha compra é feita exatamente em cima do que eu vou consumir. E aí você já teve alguma aventura, assim, de ir com os quatro no supermercado e passar apuro, de querer muita coisa, doce, né, bolacha, tudo que é diferente e gostoso, né? Isso, já tive sim, já fomos com eles ao supermercado, claro, antes da pandemia. E assim, a gente acaba consumindo mais, porque eles não são aquelas crianças que saem pegando ou pedindo tudo. Mas quando você vê que ele olha um Danone, que ele olha um chocolate, uma bolacha, o coração de mãe não aguenta e você acaba pegando para ele. E outra coisa que acontece muito também, eu já percebi, é quando eu vou sem eles ao supermercado, que eu ia sem eles ao supermercado, eu pensava o que eles iriam querer e eu pegava achando que eles iriam querer. Então o consumo aumentava mais uma vez. Então essa lista delivery para mim é a melhor coisa que surgiu. Assim, sou super adepta. Quando eles eram pequenos, o consumo de fralda era muito grande. A gente usava, sei lá, 300 fraldas no mês. Então eu tinha uma planilha aqui que eu sabia mais ou menos, aqui é do Antônio e do Heitor, a quantidade de fraldas que eles usariam mês a mês. Eu já tinha uma projeção. Então nós íamos nos atacadistas, né, lá em São Paulo, e a gente voltava com o carro lotado de fraldas. E como eu sabia mais ou menos o peso deles e como era a evolução, eu sabia exatamente quanto trazer, como trazer, de que marca trazer. E isso a gente economizava muito. Um consumo extremamente calculado, né? Extremamente calculado, otimizado. Eu quero levar uma vida muito saudável para eles. Então os produtos sempre o mais natural possível. Não somos adeptos a fast food. Tudo que entra aqui
tudo muito, que tem uma boa procedência mesmo, orgânicos. Então eu tenho o vizinho que vende orgânico mais barato, a gente consome dele. A feira, por exemplo, eu procuro comprar em feira em vez de comprar em supermercados. Então a alimentação dos meus filhos é sempre muito saudável. E a economia em torno disso é que eles ficam mais saudáveis, vão menos aos médicos, né? Porque não vai ter necessidade, não gasta com muitos medicamentos, porque, né, sempre vai ter uma necessidade ou outra, mas você acaba poupando nisso também. Isso, exatamente. Muito legal. São extremamente saudáveis. E essa coisa da alimentação e também daquilo de valorizar o comércio local, né? Você está numa região legal, né? Que tem muito comércio perto de você, inclusive dentro do condomínio onde você mora, né? Isso, é isso mesmo. A gente valoriza muito esses pequenos produtores, esses pequenos comércios. Tem toda uma responsabilidade social em cima disso. Eu valorizo sim, porque no supermercado que eu compro, por exemplo, é onde a minha irmã trabalha. O meu vizinho, ele produz lá na chácara dele e ele revende pra gente. Então eu estou garantindo o sustento também de uma família que eu conheço, né? Que eu tenho uma responsabilidade. Assim, eu acho que tudo é possível. O nosso tempo, a gente tem 24 horas no dia e de fato a gente não precisa de 48. A gente consegue administrar tudo isso. Então é um bom planejamento, é o sentar mesmo no domingo e você fazer a sua lista de supermercado, você fazer a sua lista dos afazeres da semana, achar as melhores ferramentas. Hoje tem ferramentas maravilhosas que você consegue achar na internet, que você consegue achar em vídeos que estão em redes sociais de pessoas que testaram e funciona. De repente usar aquela ferramenta e trazer para dentro do seu dia a dia. Foi assim que eu adaptei toda a minha rotina, né? E é super prazeroso. A jornalista Nádia Pontes é especialista em meio ambiente e ciência e sabe bem o quanto o consumo consciente em família é importante. Eu diria que o consumidor consciente é aquele que consome o mínimo possível. Tanto na hora de comprar, na hora que ele escolhe para levar para casa, na hora que ele vai tomar banho, se ele liga o chuveiro enquanto ele se ensaboa ou não, na hora de escovar o dente, de lavar a louça, nas atividades do cotidiano. É aquela pessoa que sempre se pergunta se realmente precisa daquilo que está prestes a comprar, a consumir, né? E que pensa que consegue se ver inserido no ambiente, que entende que os seus atos, o seu comportamento influencia o ambiente, o meio ambiente, onde a gente vive, impacta outras pessoas, impacta outras gerações. Quando a gente fala de consumo consciente, a gente fala daquilo que realmente a gente tem consciência do que precisa. E às vezes a gente exagera um pouco na compra da roupa, do sapato, porque a gente olha e se apaixona, mas será que a gente realmente precisa dela? É nesse contexto que existem os bazares, né? Os bazares de roupas e sapatos que nem sempre são usados e velhos. A gente está aqui em Guaratinguetá, no Bazar da Tatá. Thaís, muito obrigada por atender a gente. Imagina, e para esse bate-papo que é muito importante, justamente para a gente conscientizar, né, a pessoa daquilo que ela realmente precisa, do valor que ela dá para aquilo e do resultado desse consumo que é muito importante, né, Thaís? Exatamente, Camila. Agradeço muito o convite de vocês, estamos muito felizes com essa oportunidade de certa forma, levarmos, né, o propósito do nosso trabalho, que já acontece há 2 anos e meio, e a gente vê que é uma mudança mesmo de consciência. A gente costuma dizer que é um trabalho de formiguinha e que a gente tem ido ao encontro de posturas melhores, tanto para o meio ambiente, quanto também para a nossa vida financeira, por que não, né? Exatamente. Porque a gente tem aprendido, eu falo a gente, porque eu vivi uma transformação pessoal em relação ao consumo. A Sara, que é minha sócia, as pessoas que estão ao nosso entorno, elas começam a relatar isso para a gente, no sentido de que foram entendendo isso. Eu preciso realmente comprar, e se eu preciso, será que eu não tenho condição de achar aquilo que eu quero muito em condições tão boas quanto comprar um novo, por exemplo? Né? Porque a gente recebe aqui
desapegos que a maioria das pessoas que entram falam para nós, nossa, nem parece um bazar. E às vezes a gente fala para a pessoa, olha, aqui é um bazar, até para a pessoa não achar que, de repente a gente está enganando, não é nada disso. Então a gente sempre contextualiza, explica qual é a proposta do lugar e tal. E a ideia, assim, ela expandiu muito, né? A gente vê que está crescendo esse movimento, ele já existia, né? Sempre existiu. Sim. Mas eu acho que agora na pandemia ele ganhou uma força, assim, extraordinária, né? E a importância dele é muito grande. Olha, Camila, eu posso dizer que, assim, como faz 2 anos e meio que a gente está no mercado e a gente já começou a iniciativa do Bazar por uma percepção mesmo do movimento que o mercado do consumo vinha fazendo, a indústria da moda, dentro da sua perspectiva de poluição, de questões de meio ambiente, a gente já via um movimento forte se desenhando em relação a isso, e a pandemia veio e catalisou isso, porque na verdade no Brasil as coisas sempre chegam um pouco atrasadas, né, infelizmente. Mas esse conceito, ele já é um conceito muito forte na Europa, nos Estados Unidos, onde o consumo em brechós é uma coisa muito normal, né? E como que funciona esse processo, né? Você conhece essas fontes, né? Que são essas pessoas que já te procuram porque conhecem o seu trabalho. Funciona por meio de sacolas. Como que é esse processo aqui no Bazar? Então, Camila, quando eu comecei com as minhas coisas, com as coisas da minha irmã, da minha mãe, e começaram a vir as amigas. Então, no começo, no primeiro ano, basicamente era a minha rede de relacionamento, que as pessoas ficavam sabendo, via o Instagram e vinham atrás. Hoje, eu já não conheço mais as pessoas que chegam aqui, assim, conhecer, de saber, né, nome, enfim. Então elas chegam, trazem a sacola, a gente estabelece um mínimo de peças, a gente dá todas as orientações para poupar tempo nosso e da pessoa também, né? Então ela deixa aqui. A gente tem um tempo de avaliação, que sou eu que faço e é bem demorado. Então a gente leva no mínimo 20 dias úteis para dar retorno. E quando eu dou retorno, eu faço uma proposta. Ou eu compro as peças, faço uma proposta de compra pelo lote, ou eu faço consignado. E assim, essa peça, por exemplo, né, ela foi de alguém que comprou e que não usou, por exemplo, ou que usou um pouco e ela está em ótima condição e pode ser usada por muito mais tempo por outro consumidor, né? Normalmente é isso mesmo, são desapegos pessoais, mas chegam peças com etiqueta. Se a gente pegar, isso aqui é uma camisa, a gente pegou ali, essa aqui é uma camisa de seda pura, por exemplo, de uma marca, de uma excelente marca do mercado, uma camisa também de alto valor agregado, ou seja, seda pura, a gente não compra. A gente sabe o quanto custa isso. Exatamente. E essa é uma questão que a gente sempre fala para as clientes, porque a gente tem uma visão muito do nosso trabalho ser educativo. Então, a pessoa tem que dar valor para esse tipo de peça e entender que aqui é um bazar, é um brechó que tem uma proposta do consumo consciente, mas ela não vai chegar aqui e vai achar peças de R$5, R$10. Então, é uma mudança mesmo de conceito. Na internet também há opções de bazares de roupas e acessórios usados em boa condição de uso. O Repassa é um deles. Um brechó online de compra e venda, onde a proposta é, se não usa mais de 6 meses, não vai usar mais. Então, permita que essa roupa ou esse sapato seja útil para outra pessoa ou por um preço mais em conta. O CEO do site, Tadeu Almeida, acredita que essa é a forma mais inteligente e sustentável de abrir mão de algo que não é mais útil para você. Da forma mais simplista, pode-se dizer que a gente é um brechó online, que tenta, ao máximo, entregar conveniência sem igual para quem quer vender com a gente, através da mecânica da sacola do bem, entregar segurança, qualidade e preço para quem quer comprar peças que estão em estado de nova, economizando até 90% do valor, e gerar impacto ambiental e social nesse processo. Ambiental porque a gente aumenta muito o ciclo médio de vida de uma peça e com isso abate 82% do impacto ambiental gerado na produção dela, e social porque através da sacola do bem
nossos clientes podem escolher se querem receber todo o valor das vendas ou doar uma porcentagem do valor para mais de 30 ONGs que a gente apoia. Ele escolhe qual porcentagem, qual instituição, e a peça já fica listada no perfil da instituição, e quando é vendida é repassado automaticamente o valor para esses projetos sociais fazer um trabalho tão sério e importante. Um dos fatores que dificultam a adoção do consumo consciente é uma publicidade voltada ao consumismo, né? A gente está cada vez mais conectados em redes sociais e a gente sabe como que os anúncios chegam de uma maneira incontrolável para a gente, né? Então, a gente está exposto a todo momento a produtos, a ofertas de serviços. Outro vilão, assim, outra barreira é a necessidade de esforço. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa mudança de hábito, como a separação do nosso lixo, do nosso resíduo para reciclagem. É alguma coisa que, se você não pratica, você vai precisar incluir esse ato na sua rotina, né? Por exemplo, se você consome alimentos que não são orgânicos, e a busca por orgânicos, ela também vai demandar um esforço. Às vezes é muito mais difícil de encontrar, não tem no seu bairro, muitas vezes é um valor que é um pouco maior, né? Então, todas essas necessidades de hábitos, de pequenas mudanças no dia a dia, elas são barreiras para a adoção do consumo consciente. E a gente precisa criar na nossa consciência de que o conceito de menos é mais não é para os outros, é para mim. Quanto menos eu gasto, mais eu contribuo com a vida na terra e na natureza. E a gente tem que crescer nisso. E a igreja, ela tem um grande papel. A igreja precisa ajudar os seus paroquianos, os cristãos a sair do altar, a sair da liturgia e botar a liturgia na vida, o evangelho na vida, né? A igreja tem iniciativas belíssimas, eu sou testemunha disso, mas precisa ainda descer, sabe? Ir lá na roça, ir lá no mato, né? As cidades, por exemplo, têm um grande papel, a igreja tem um grande papel nas cidades, né? Eu conheço um grupo, por exemplo, que sai 2, 3 vezes por ano para limpar o rio da cidade. Eu conheço grupos que saem tirando lixo, meninos, meninas jovens. Então, são iniciativas que não precisa ninguém me mandar fazer. Eu faço porque eu preciso, eu necessito disso, porque eu preciso alimentar a minha consciência. Então, são essas coisas. E a coisa não está bonita, mas a gente pode transformar. Ainda é tempo. Uma pesquisa do Instituto Acatu mostra que a classe consumidora aumentou. A cada ano, mais de 70 milhões de pessoas entram no mercado global de consumo de massa. A expectativa é que até 2030 o crescimento seja de 3,8 para 5,3 bilhões de pessoas. As empresas também têm um papel importante e uma obrigação, o de amenizar os impactos que a produção causa no ambiente. O Boticário, uma empresa brasileira de cosméticos e perfumes, tem em suas lojas físicas um ponto de coleta de embalagens usadas. Nós mandamos uma vez por mês, né, que a gente separa tudo, as embalagens que os clientes mandam, caixinha, tudo, e a gente devolve para a fábrica. E nisso já tem bastante retorno, né, igual eles já reciclam com produtos que voltam, que são os refis, né? E hoje tem uma loja lá no Ibirapuera que ela já é com produtos recicláveis. Por semana, a gente tira uma vez na semana e vai guardando, mas uma vez por mês a gente enche no mínimo uma caixa. A Natura do Brasil, outra empresa nacional de cosméticos, segue o mesmo caminho. Segundo o diretor comercial Arnaud Araújo, a base de toda a produção está diretamente ligada à sustentabilidade. Todos os ingredientes vêm da natureza. Empresa que quer sobreviver, empresa que quer perpetuar, terá que gerar impacto positivo
para o planeta e para as pessoas. E a sustentabilidade é um grande guarda-chuva para que isso aconteça. E aí você vai dando exemplos de como fazer isso no momento em que você diz para este consumidor que este é um produto que cuida do planeta, que eu extraio os seus ativos da Amazônia, a castanha, por exemplo, para fazer um creme para as mãos, e aí a gente diz para ele que eu cuido da cadeia toda, do antes, o durante e o depois do consumo. Eu extraio com as pessoas locais, extraio o ativo, trago para ser processado, vendo com o refil que gera um impacto menor e um lixo menor, ensino a cadeia produtiva que está em volta desse produtor que é a Natura, que são os transportadores, que são os fornecedores, a ter coleta reversa para que eu também possa usar de outras formas na minha empresa e para a sociedade este lixo que eu gerei. Nós somos responsáveis por ele cada vez mais. Isso já está em leis, isso será uma obrigatoriedade. As pessoas cuidarem do seu lixo. Os países mais evoluídos já trazem isso na cultura, no dia a dia. As empresas têm essa missão. A BASF é uma indústria química e produz em suas unidades no Brasil soluções para a agricultura, para casa, construções, indústrias e transportes. E, em contrapartida, segundo a Mariana Sigrist, consultora de proteção ambiental da BASF para a América do Sul, a empresa oferece sustentabilidade em todas as suas unidades. Nós instalamos dispositivos também nos reatores para consumir menos água durante as limpezas. Temos alguns projetos de reuso também. Então, assim, eu acho que são vários projetos que a gente vem implementando ao longo dos anos para realmente diminuir os impactos ambientais. Dentro de cada fábrica já sabe que eles têm os indicadores ambientais, que é consumo de água, taxa de reciclagem de resíduos. Nós fazemos treinamentos de conscientização, porque o operador que está lá no dia a dia fabricando os produtos, ele que vai usar água para lavar um piso. Então, ele tem que saber a importância que a água é um recurso finito e que a gente tem essa consciência ambiental de reduzir. E com isso, o programa Atuação Responsável nos auxilia muito, porque, imagina, 5.000 colaboradores nós temos. E esse sistema de treinamentos que nós fazemos, além da Cipátima, que eu comentei com você, que é essa semana em que todos os colaboradores postam fotos, participam de jogos ambientais e de segurança, isso é muito relevante porque a gente quer que aconteça isso. Os nossos colaboradores tenham isso como um valor também, tanto o aspecto de segurança como a proteção do meio ambiente. No caso das empresas, eu acredito que a sustentabilidade ela não é mais um extra, né? Um plus. É uma questão de sustentabilidade de existência mesmo das empresas, né? De ter competitividade no mercado, de conseguir se adequar a normas, a legislações. Então, existe, por exemplo, movimentos de consumidores que boicotam produtos de empresas que não tenham um posicionamento responsável social e ambientalmente falando, por exemplo. Então, é uma questão de sobrevivência para as empresas de adotarem esse tipo de ação, né? Voltada a responsabilidade social e ambiental. Uma empresa sem sustentabilidade não sobrevive. E ser sustentável não é apenas separar o lixo. É muito mais que isso. O Shopping Center Vale, em São José dos Campos, interior de São Paulo, tem uma série de ações concretas que servem como exemplo. Todo o óleo usado pelos restaurantes é recolhido e tem um destino certo. Só daqui são retirados 35 litros a cada 15 dias. Parte é vendido e o restante fica por aqui mesmo. E sabe qual é o caminho desse óleo? A fabricação de sabão. O processo é simples, mas precisa ser rápido. Depois, essa mistura descansa por 3 horas já na forma. Essa receita rende cerca de 80 pedras de sabão. Em frente à fábrica de sabão fica a horta do shopping. Tem cabeças de alface, pés de couve, além de temperos e ervas. Olha o pimentão orgânico.
Por ano, esses canteiros rendem 4 colheitas, um total de 880 vegetais. E o que nasce aqui é doado. Para adubar tudo isso, tem uma compostagem e um minhocário também. Nessas caixas pretas são colocadas minhocas e cascas de alimentos que descansam por cerca de 130 dias. Por mês, são retirados dali 100 quilos de adubo para serem usados na horta e nas plantas do próprio shopping. O que é reciclável também tem destino certo, é vendido. São recolhidos por mês entre 15 e 16 toneladas de papelão, 215 quilos de latinhas e cerca de 400 quilos de garrafas PET. Nosso projeto é pegar todo o destino do lixo que é gerado dentro do shopping, de todo o produto que é gerado dentro do shopping e destinar ele da maneira correta, né? A gente faz isso com o óleo que vem das cozinhas dos restaurantes da praça de alimentação, faz isso com o resto de comida, tanto das operações que vem de dentro das cozinhas, quanto que resto de comida das pessoas, depois que elas comem na praça. Faz isso com o lixo reciclável, né? Vem bastante caixa, né? Bastante produto que vem encaixotado e também produtos que vêm embalados e tudo separado direitinho, o que vai metal, onde vai papel. Então a gente cria espaços para que isso seja fácil de ser feito, que seja um lugar agradável de se trabalhar e que depois a gente crie um destino para onde a gente vai levar e ensine também as pessoas de como tratar o lixo em casa, né? O projeto mudou também o jeito de cuidar do ambiente de trabalho e o jeito de consumir e de vender também. Eu costumo dizer bastante que o mais comum é a gente cobrar o poder público, como se a gente jogasse para a rua, varresse as coisas para a rua e alguém tem que cuidar daquilo, né? As coisas não podem ser assim, a gente tem que saber qual que é a nossa responsabilidade individual como cidadão, de chegar e fazer a nossa parte. Lógico, o poder público tem que ser cobrado de tudo, mas um shopping center desse tamanho, por exemplo, não tem como a gente não ter consciência de que é um grande gerador de lixo e conscientizar todo mundo que está aqui dentro e tentar passar o máximo possível da ideia de que cada um tem o seu papel dentro de um todo, né? Em locais em que não há esse trabalho, o lixo que não é colocado no lugar certo vai parar nas ruas, nos rios e nos mares. Causa enchentes, polui e mata os animais. Já o lixo depositado em local correto é reciclado e transformado em mercadoria. Nessa cooperativa de lixo em São José dos Campos, no interior de São Paulo, todos os dias entra e sai mercadoria. Sim, aqui o lixo tem muito valor. O material é prensado e separado em fardos. No dia em que visitamos a cooperativa, por exemplo, 40 fardos com cerca de 2.000 quilos de plástico tinham sido vendidos para uma empresa. André, essa cooperativa foi criada pela igreja aqui, né, em São José dos Campos. Isso, foi o Padre Célio que teve a ideia, né, do projeto, ele era pároco aqui à época, e aí numa forma de ajudar a comunidade num problema que tinha na região e ao mesmo tempo gerar trabalho. Então pensou-se nessa ideia da questão de coletar o material reciclado, né, para cuidar do meio ambiente e ao mesmo tempo gerar renda e trabalho para as famílias em torno da paróquia. E aí, assim, vocês conseguiram juntar todo esse material que a gente vê que chega e que sai aqui da cooperativa, de que forma, né? Como que vocês conseguiram chegar nesse ponto hoje que vocês conseguem funcionar plenamente, né? Então, foi um trabalho feito pela própria igreja, né? Um trabalho de conscientização junto com outros voluntários, um trabalho de que despertasse nas pessoas essa consciência de fazer a doação. Então nós com isso conseguimos criar vários pontos que a gente chama de PEVs, pontos de entrega voluntária, e que as empresas fazem a doação desse material. Então nós temos 2 caminhões que vão fazer a coleta e trazem para cá para poder fazer a triagem. Depois de um longo trabalho, né, de divulgação, a gente teve várias parcerias nesse sentido, a gente conseguiu chegar hoje nessa estrutura que nós temos, né? Precisa muito melhorar, mas conseguimos chegar aqui. Então, a parte da doação do material reciclado, ela vai para a geração de renda dos cooperados e a parte da estrutura da cooperativa, ela vem através de parcerias, doações que a gente vem conquistando e fazendo ao longo dos anos, né? São muitas pessoas que colaboram, em todos os sentidos.
O seu José Eli da Silva, ele é presidente aqui da cooperativa e a gente acompanhou um pouquinho do trabalho ali do senhor pesando todo o material que chega aqui, né? Saiu um caminhão grande aqui carregado, né? Isso por senhor é importante, é gratificante esse trabalho que o senhor realiza? Olha, quando a gente vê o caminhão cheio, né? Ontem saiu um, hoje saiu outro, é muito gratificante. Você fica feliz porque você sabe que os irmãos vão ter um saláriozinho melhor esse mês. Exatamente, né? E saiu muito plástico, né? Muito plástico. Você mesmo viu uns plásticos sujos, né? Esses plásticos, se eles fossem jogados por aí, ia ficar em terreno baldio, entupindo os rios. E aqui com nós não, ele vai lá para a fábrica, eles lavam ele e eles derretem esse plástico e faz pequenas bolinhas que se transformam em plástico de novo. Mas nada disso seria possível se não existissem os separadores do lixo que chega à cooperativa. Aqui são 26 entre homens e mulheres. Assim que eles chegam no local do trabalho, dividem as funções e se ajudam muito. E eles não param. Entre um assunto e outro, o dia corre e o trabalho rende bastante. A Dona Maria do Socorro é uma das mais antigas da cooperativa. Dos 48 anos de vida, 8 foram vividos ali. Eu separo de tudo, eu faço de tudo na mesa, ajudo minhas companheiras quando elas têm dificuldade de saber o material, onde vai, onde não vai, que elas ficam em dúvida. Você anda por aí, você vê muita coisa fora. O pessoal não dá valor, não sabe reciclar, não sabe separar, né? Estar nessa cooperativa é um sonho realizado. Antes de entrar na cooperativa, a Maria do Socorro era catadora de lixo nas ruas de São José dos Campos. Eu pegava papelão, PET, PP, PAD e latinha, ferro. E aí eu vim para cá por uma proposta de melhor de trabalho, né? E encontrei aqui, gosto muito daqui, aqui é a minha segunda casa. Tenho muito amor por o meu trabalho. Quando a gente olha a Dona Maria, os funcionários da cooperativa, os catadores de lixo nas ruas, certamente sentimos pena porque não deve ser fácil trabalhar com o que é sujo e até cheira mal. Mas antes, precisamos lembrar que nós produzimos o lixo e que o lixo tem muito valor. Você que está em casa, doe para as pessoas. A gente necessita muito de doação de material para um meio de sobrevivência da gente aqui, que estamos passando por essa pandemia, né? E o óleo também é muito importante, porque em vez de você jogar na pia, ajunte numa garrafinha, num copinho e doe, porque é muito importante nas nossas vidas, viu? É isso aí. O meu recado é esse. Nós precisamos resgatar, mais do que nunca, a teologia do cuidado. O cuidado que Deus teve de criar, agora a gente tem que ter o cuidado de cultivar e de amar. O amor explica tudo. Então, se você ama, você cuida.